Opa aí pessoal, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sexta de trade no ar para análises, palpites, prognóstico, as nossas primeiras impressões, né, e contribuição aqui para vocês fazerem seu trade esportivo, sua aposta pré-jogo. Nos jogos da NBA que teremos hoje, dia 17 de abril de 2022, jogos de abertura dos playoffs, né, para essas equipes que estarão em quadra hoje. 4 jogos bem complicados, interessantes, mas playoff é assim mesmo. São jogos incríveis, mas difíceis de trabalhar porque só estão a elite da NBA e do basquetebol mundial ao mesmo tempo em quadra. Então, antes da gente começar, se inscrevam no canal, deixem seu like. A meta é de 120 likes, o nosso canal perdeu a monetização, então a gente precisa desse incentivo aí para vocês, né? Mostrem a força que vocês gostem do nosso trabalho e se não gostam, deixem um botão de dislike aí ativado, o importante é a nossa interação. Hoje eu já vou propor um desafio para vocês, é um dia complicado para a gente trabalhar com pontuação, porque a gente tem muitas equipes contrastantes se enfrentando, ou então equipes que vão do over ao under de uma partida para outra. Então, se você tem alguma opinião a respeito de pontuação para essa partida, seja pontuação total ou individual de alguma equipe, comenta aí embaixo, justifica, explica por quê, porque você vai ajudar muito a galera, beleza? Para finalizar, o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, está ainda mais barato e agora você paga R$25 e fica até o final da temporada, né? Aproveita, ainda tem muito jogo para rolar, né? Estamos apenas na primeira rodada dos playoffs, que pode ter até uma melhor de 7, então quanto mais equilibrado vai ser, mais jogos teremos pela frente e mais dias para sermos lucrativos também, beleza? Então bora aqui começar com o nosso jogo, bora de Miami Heat e Atlanta Hawks. Aqui talvez a gente tenha um jogo, né, que mais simboliza o quão contrastantes, né, são as equipes. Eu gosto de investir na melhor defesa e fico feliz dela estar jogando dentro de casa e com mais descanso. O Miami venceu 3 dos últimos 4 jogos da temporada regular, o último foi durante a última semana da temporada regular, e eles conseguiram limitar os próprios Hawks a 109 pontos. O Heat está bem descansado, como eu disse, eles tiveram uma semana aí de descanso, enquanto que o Atlanta também está lidando com a lesão do Clint Capela. Com ele de fora, ele que se machucou contra o Cleveland Cavaliers, eles perdem bastante força no interior, que é justamente o setor onde o Miami Heat tem mais facilidade em defender. Então, talvez eles se sintam um pouco mais confortáveis para explorar, né, a defesa de perímetro do Atlanta Hawks, que é a grande forte deles, né, as bolas triplas, e é o grande defeito do Miami Heat. Geralmente eles contestam esse tipo de arremesso, mas ainda assim eles permitem muito que seus adversários arremessem esse tipo de bola. Hoje vai ser um pouco diferente. Mas o grande ponto é que se o Capela não estiver em quadra, né, os Hawks vai ter muita dificuldade, né, por conta dos rebotes, até porque o John Collins também é dúvida e ele não joga desde março. Então, a gente tem que levar em consideração que mesmo que ele volte, né, ele pode não ter ritmo suficiente para poder encarar um Bam Adebayo ou a equipe feroz defensivamente e física que é a do Miami Heat. O Trae Young jogou muita bola, né? Então, por mais que o Atlanta Hawks tenha um histórico ruim fora de casa nessa temporada, ainda é um tipo de jogador, né, o principal jogador dos Hawks, que gosta de enfrentar quando a torcida tá pegando no seu pé. Ele se destacou nos playoffs justamente nos jogos fora de casa, quando ele arrebentou contra os Knicks, contra os 76ers e fez bons jogos contra os Bucks. A defesa do Miami limitou o Trae Young a 25 pontos e 7 assistências por jogo nessa temporada, mantendo ele com 31% dos arremessos do perímetro, o que é muito bom, né, já que é a principal dificuldade dele. A defesa do Atlanta Hawks também não convence muitas pessoas, né? Se por um lado a gente tem o Miami Heat que na temporada sofreu 105,6 pontos de média, né, e tá em quarta, né, com uma quarta melhor defesa da liga, o Atlanta Hawks tá na metade de baixo da tabela, sofrendo 112,1 pontos por partida. Em relação a pontos produzidos por partida nessa temporada, a gente tem o Miami Heat ali no meio da tabela porque não faz parte da característica deles, mas o Atlanta Hawks, aí sim, eles sobem com 114,1 pontos por partida, sendo nos últimos 3 jogos aí, né, eles tendo pontuado também muito bem, assim como o Miami Heat também teve uma melhora, como todo o resto da liga, já que as defesas não estavam se dedicando tanto assim. Bom, qual é o meu palpite para hoje? A gente tem o Miami Heat jogando como mandante, tendo melhor defesa, mais descanso, mais jogadores experientes e mais do que isso, uma temporada melhor. Eles foram líder, né, da Conferência Leste aí nessa competição, enquanto que o Atlanta Hawks se classificou aí, né, depois de ter que enfrentar 2 equipes e se superar no torneio colher de chá, que em teoria, né, é onde vai as equipes ali, né, que decepcionaram ou não foram consistentes na temporada. E essa falta de consistência deles se deve muito pela sua situação fora de casa. Vem uma equipe que quando joga ali, né, como visitante, né, eles têm uma diferença muito grande na produção ofensiva deles. Se a gente for pegar aqui como mandante, o Atlanta Hawks produz 117 pontos por partida de média, mas como visitante, 111,1, uma diferença aí bem relevante, né, de mais de 5 pontos por partida. E quando você encara uma das melhores defesas da liga, sem o Clint Capela para poder garantir rebotes ofensivos e corrigir alguns erros que você tem a fazer, provavelmente você estará em apuros. Bom,
Não dá pra duvidar de Trae Young, mas eu preciso dar um palpite pra vocês. E o meu palpite pra hoje, né, como eu disse, eu gosto de trabalhar com boas defesas. Quando eles jogam dentro de casa, melhor ainda. Mas melhor ainda quando a gente precisa colocar um handicap negativo, porque é por conta de boas defesas e ataques minimamente médios que a gente consegue abrir uma distância pro nosso adversário. Então eu vou de menos 3.5 pro Miami Heat. Esse é um jogo, por mais que a gente tenha uma equipe muito ofensiva e outra muito defensiva, né, acho que é a única assim que eu tenho uma opinião formada em relação a pontos para indicar para vocês, que seria o under do Atlanta Hawks. É uma entrada segura de forma alguma, mas eu acho que abaixo de 109.5 pontos tem valor, porque o Miami Heat é uma ótima defesa, deve apertar ainda mais nesse momento decisivo, jogando em casa. O Atlanta Hawks pode ter algumas pernas mais cansadas aí, né, e mais do que isso, eles vão ter que explorar bastante o arremesso de 3, já que eles vão ter falta de qualidade ali no interior, né, então, consequentemente, eles terão mais chances de errar. Lógico que se eles estiverem quentes, aí, mais chance dessas linhas ultrapassarem, mas eu acho que o Miami Heat vai apertar um pouco sua defesa, e vai melhorar nessa produção de perímetro para hoje. Aqui, é o único palpite para pontos que eu tenho hoje. Pelo menos nesse jogo aqui, né? Agora vamos de Boston Celtics e Brooklyn Nets. Como eu disse, Boston Celtics joga em casa, né, contra o Brooklyn Nets hoje e tá como favorito, e eu acho justo, né? Porém, o que fazer, né, quando você enfrenta Kyrie Irving e Kevin Durant? Bom, provavelmente eu não quero estar envolvido nesse tipo de partida por achar que elas são bem arriscadas, mas eu gosto do que o Boston Celtics pode fazer. O único ponto, né, que me deixa com o pé atrás contra eles é a ausência do Robert Williams III, que tá de fora hoje. É um jogador, né, que quando tá em quadra muda completamente a forma como essa equipe se defende, que é o grande pilar, né, que o Boston Celtics apresentou durante toda a competição. Sua consistência, acima de tudo, defensiva. O Brooklyn derrotou o Cleveland, né, no torneio play-in para garantir a 7ª colocação rumo aos playoffs da Conferência Leste, enquanto que o Boston, né, já estava bem classificado e bem colocado ali na tabela. Eles não mostraram nenhum medo, né, em ter que encarar um Brooklyn Nets, até porque eles poderiam entregar algumas partidas, né, fugir ali da 2ª colocação e ter um adversário em teoria mais fraco, como o Toronto Raptors e também o Chicago Bulls. Os Nets tiveram alguma dificuldade ali, né, contra um time jovem e inexperiente em jogos como de play-in ou de playoffs, como a equipe do Cleveland Cavaliers, apesar deles terem liderado por 22 pontos naquela ocasião. Só que aí, né, as coisas apertaram, as coisas foram mudando. E acho que contra o Boston Celtics, essa inconsistência dentro de uma mesma partida e dificuldade defensivas que o Nets tem, né, pode ser preocupante. O Celtics é uma equipe perigosa dos dois lados da quadra, né, seja ofensiva ou defensivamente. E no fim das contas, quando as coisas apertam, a receita para o sucesso dos Nets é simples: bola na mão do Kyrie Irving ou do Kevin Durant. Não vai adiantar muito eles rodarem como eles vêm fazendo muito bem nos últimos jogos, porque o Boston Celtics tem excelentes defensores e consegue defender por zona também muito bem. Então, a tendência é que a gente tenha uma pontuação alta do Kevin Durant ou uma pontuação alta do Kyrie Irving. Acho difícil que o Boston Celtics fuja da sua característica e acabe dobrando, né, insistentemente ali em uma dessas estrelas. Então, olha ali na pontuação desses jogadores individualmente, porque eles serão uma responsabilidade muito grande hoje. E geralmente, né, quando os jogos estão apertados, geralmente o volume de jogo das grandes estrelas das equipes em jogo de playoff aumenta bastante, né? Mas o Boston também tem grandes jogadores, Jason Tatum, Jaylen Brown e Marcus Smart jogando muita bola. E eu não sei até que ponto que o Brooklyn Nets tem jogadores ou então uma formação confiável o suficiente para defender e para encarar esses jogadores. Então, à medida que o Boston Celtics tem um ataque pior do que o Brooklyn Nets, pelo menos eles têm mais formas de solucionar esse problema através da sua excelente defesa, coisa que os Nets não têm. E por mais que eles percam Robert Williams III, né, eu ainda acho que coletivamente eles têm uma forma de defender bem consistente e que caso você mude uma peça ou outra, por mais que faça diferença, ainda tem como ser muito eficiente. Sem contar alguns defensores de mano a mano interessantes, como por exemplo o Marcus Smart e até o Derrick White na rotação, que pode dar trabalho e cansar o Kyrie Irving, por exemplo. Então, caso vocês queiram investir em pontos, eu provavelmente priorizaria ali, né, a pontuação do Kevin Durant, mas enfim. Continuando aqui no jogo de uma forma mais coletiva, temos o Boston Celtics como a melhor defesa da liga, na verdade a defesa menos vazada da NBA. Em relação a pontos produzidos por partida, a gente tem um Boston Celtics aqui, né, no meio da tabela, mas a gente também tem aqui um Brooklyn Nets igualmente próximo ali, né, mais próximo do top 10 do que necessariamente do top 20. Então, é um bom cenário aqui pra gente trabalhar. Temos bons incentivos aqui para ir a favor do Boston Celtics, mas como eu disse, não dá para duvidar de Kyrie Irving e Kevin Durant. Então, se você quiser colocar um handicap positivo, até acho válido, mas a força defensiva do Boston Celtics é tão grande que eu me sinto mais confortável em colocar um handicap negativo a favor deles, ainda mais por jogarem como mandante. Então, eu vou aqui de handicap de menos 1.5 para o Boston Celtics, né? Considero já uma odd bem interessante, é um confronto que vai ser bem brigado e equilibrado, e acho que eles vencem por 2 de diferença, pelo menos, né?
porque eles têm uma excelente defesa. Bom, em relação à pontuação aqui, né, eu acho que a gente tem um bom cenário para trabalhar com abaixo do Brooklyn Nets, confiando na defesa do Boston Celtics, abaixo de 115,5 pontos. Nas últimas 3 partidas que essas equipes se encararam aqui, né, a gente teve o Boston Celtics vencendo as 3, só que mais do que isso, né, pelo menos na maioria desses jogos, a gente viu um Brooklyn Nets ficando em linhas baixas. Se a gente for fazer uma conta média, né, é uma conta que fica bem próximo ali ou abaixo dos 115,5 pontos por partida. E acho que hoje eles devem enfrentar alguma dificuldade, né, principalmente com o Boston Celtics apertando um pouco mais a sua defesa e mais do que isso, o próprio Brooklyn Nets cadenciando um pouco mais o jogo, selecionando melhor seus arremessos, que é uma característica clássica de um jogo de playoff, né, um jogo um pouco mais pensado, mais tático e um pouco mais devagar. Pelo menos é o que se espera, inclusive defensivamente falando, onde as equipes vão estar no seu limite. Não vão deixar passar nada, beleza? Então a gente vai de vitória do Boston Celtics, handicap de menos 1.5, e caso a gente queira trabalhar com pontuação, vamos no under do Brooklyn Nets. Lembrando, pontuação hoje é um mercado difícil de se trabalhar, né? Mas eu tô tentando dar minha opinião aqui para vocês e selecionar aquilo que eu acho que é o ideal. Se vocês têm uma opinião diferente ou vocês concordam, mas queiram complementar a minha análise, comentem aí embaixo, né? Eu sei que eu tô falando demais hoje, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque esses primeiros jogos aí, né, de playoff, a gente precisa muito mais observar do que investir. Foi o recado que eu passei pro pessoal lá no nosso grupo VIP, para poder minimizar erros. A gente teve um dia aqui, né, coletivamente no YouTube, que deixou um pouquinho a desejar, mas como eu já tinha dito, a gente precisava segurar as nossas entradas para poder entender mais ou menos como é que vai funcionar essas séries. Então, confiram lá no nosso grupo VIP, onde a gente dá, além de nossos palpites exclusivos lá, a gente também seleciona os melhores que a gente escolhe aqui no vídeo, mandamos lá caso seja necessário, e mais do que isso, demos dicas em relação à entrada de stake, a situação que o mercado, né, apresenta pra gente, se vale a pena investir alto ou baixo, ou então quantas entradas a gente tem que fazer durante o dia. Certamente vocês serão muito mais lucrativos se vocês seguirem as nossas dicas, além da gestão de banca ali investindo de 2 a 4% no máximo em cada uma das entradas. Fechado? Então participem lá, valor fixo até o final da temporada, e vocês não vão pagar mensalmente. É uma vez vocês vão pagar R$25 e acabou. Até o final da temporada vocês vão ter acesso ao nosso grupo VIP, onde a gente se baseia em números, estatísticas e muita informação para ser lucrativo. A médio e longo prazo os números não mentem e a gente será lucrativo sem sombra de dúvidas. Vamos aqui para Milwaukee Bucks e Chicago Bulls, talvez o jogo mais desigual que a gente tenha nessa série, sim, ou pelo menos que a gente tem aí, né, das equipes que já estavam classificadas anteriormente. Eu até acho que o Phoenix Suns e New Orleans Pelicans a gente tem um claro favorito, mas sinceramente, pela forma como o Chicago Bulls vem jogando e como eles mostraram seus desempenhos contra equipes de alto nível durante a temporada inteira, eu acho que eles não vão ter chance aqui, e eu não ficaria surpreso em um 4-1 ou um 4-0 para o Milwaukee Bucks. Durante os últimos 5 jogos aqui, o Chicago Bulls, né, mesmo tentando se superar, enfrentando adversários aí em certo ponto desinteressados, ainda eram equipes de alto nível e eles sofreram e muito. Não conseguiram pontuar e sofreram muito defensivamente. Foram 4 derrotas e uma vitória, justamente a vitória contra a equipe, né, que não era mais fraca desse calendário, porque tinha ali o Charlotte Hornets, mas pela situação, já que o Minnesota Timberwolves já estava sossegado na competição, aí sim era o jogo ali, né, em teoria, mais fácil. Então eles não têm um histórico recente tão impressionante, não. O Milwaukee Bucks, por outro lado, nos últimos 5 jogos mais venceu do que perdeu, mas eles já estavam com a cabeça nos playoffs, eles já estavam classificados há muito tempo, estavam tentando desenhar e poupar alguns jogadores, né, para poder chegar no seu melhor nesse momento da competição. O Milwaukee Bucks, nos confrontos diretos que tiveram ali, né, contra o Chicago Bulls, venceram todos nessa competição, né? Alguns mais difíceis do que os outros, mas no geral venceram e venceram bem. Foram 4 encontros, né, com 4 vitórias do Milwaukee Bucks, seja como mandante ou como visitante, e acho que hoje isso deve se repetir. Porém, a gente tem uma linha bem esmagada, o que dificulta a gente, né, investir num handicap tão esticado. Porém, a gente teve também um discurso bem derrotado do Chicago Bulls para esse momento da competição. Eles já vieram com o discurso de vamos nos divertir. E peraí, você montou uma equipe ali com 3 All-Stars, vocês querem só se divertir e não dar a volta por cima ou calar alguns críticos que duvidam de vocês? Bom, isso já me parece um discurso suficiente para a gente investir no Milwaukee Bucks, não só vencendo por uma diferença mínima, eu vou de handicap de menos 2.5, como eu também vou fazer uma combinada ali com a pontuação do próprio Milwaukee Bucks. Recentemente a defesa do Chicago Bulls sofreu bastante, né, sofrendo 130 pontos em pelo menos 2 partidas no seu calendário mais recente, se a gente for olhar aqui, né, e também sofrendo 120 pontos também num calendário muito recente de adversários de alto nível. E como o Milwaukee Bucks tem uma das 5 melhores eficiências ofensivas da liga, né, se a gente for filtrar aqui, né, o offensive rating deles, eles são o 3º melhor da NBA, ou seja, pontos produzidos por posse de bola
Eles são a terceira melhor equipe. A gente também tem um cenário em que o próprio Milwaukee Bucks recentemente conseguiu completar 127 pontos contra o Chicago Bulls, 126 na outra partida e 118 na mais distante, com exceção do primeiro encontro. Como eu disse, Chicago Bulls sofrendo 120, 133, 117, 127, 127 e 130 para o LA Clippers. É um cenário muito desfavorável, eles estão sem o Lonzo Ball e, mais do que isso, sem ninguém com falências físicas ou qualidade defensiva para parar o Giannis Antetokounmpo, que é o melhor jogador para a gente investir hoje. Então aqui de acima de 110,5 pontos para o Milwaukee Bucks, e o Nico, esse handicap de menos 2.5 vai estar pagando em torno de 1,50. Se vocês quiserem colocar um handicap de menos 5.5 no máximo, eu acho válido também. Em relação à pontuação, eu só acho válido também investir no Milwaukee Bucks, porque sinceramente, por mais força defensiva que tem o Chicago Bulls, eles têm um arremesso de curta distância, de média curta distância, né? Que é o tipo de arremesso que o Milwaukee Bucks adora defender, ainda mais dentro de casa. Falta bola de 3 para o Chicago Bulls, que é justamente a fraqueza do Milwaukee Bucks, onde eles poderiam explorar. Mas sinceramente, eles não têm grandes arremessos de elite de bolas triplas, não. Então não dá pra gente confiar, né, numa linha alta de pontos para o Chicago Bulls. Então vamos se limitar acima de 119,5 pontos ou 116,5 pontos para o Milwaukee Bucks, caso vocês queiram investir em pontos para essa partida e queiram fazer uma entrada simples que seja minimamente lucrativa. Acho que essas duas aqui são interessantes, sim. Não vai ser tão fácil, tem aquele negócio das defesas apertarem, né, em playoff, mas ainda assim o ataque do Milwaukee Bucks completinho e saudável para hoje, acho que vai ser difícil de segurar, beleza? Próximo jogo, Phoenix Suns e New Orleans Pelicans. Quando lá no começo eu disse que a gente tinha partidas com adversários ali tão antagônicos em questão de característica, por exemplo, o Miami Heat ótimo defensivamente, o Atlanta Hawks ótimo ofensivamente, Boston Celtics em sua defesa e o Brooklyn Nets em seu lado ofensivo, e o Milwaukee Bucks com seu lado ofensivo em dia e a defesa fragilizada e o ataque ruim do Chicago Bulls. Eu disse também, né, lá no começo que a gente tinha duas equipes que podiam partir do over pro under com facilidade. Eu digo isso porque o New Orleans Pelicans ficou ali no meio da tabela justamente por conta dessa sua inconsistência. Às vezes eles defendiam bem, às vezes defendiam mal, às vezes pontuavam bem, às vezes pontuavam mal. E o Phoenix Suns é uma equipe que pode defender muito bem e pode pontuar muito bem. Então é mais um jogo complicado pra gente trabalhar em pontos, o que é triste, porque sinceramente, uma odd tão esmagada é complicado da gente investir em outra coisa que não seja o mercado de pontuação. Mas a gente tem que tentar encontrar algo interessante aqui, e a gente precisa lembrar que o Phoenix Suns tem um dos melhores times da liga, foi o grande líder da NBA em geral e também, consequentemente, é óbvio, o líder da sua conferência. O New Orleans Pelicans ali, eu diria que eles classificaram na bacia das almas porque foi através do torneio play-in, mas sinceramente foi uma classificação mais tranquila e que eles se saíram melhores do que eles poderiam nesses dois jogos, enfrentando dois adversários que eram minimamente do mesmo nível que eles e tendo a sorte do LA Clippers vir sem o Paul George e mais do que isso, né, terem feito uma partida em um último quarto sensacional. Mas eu acho que contra o Phoenix Suns a história é diferente, é uma equipe que é a favorita para ser campeã nessa temporada, talvez na minha opinião falte um pouco de camisa e acho que eles vão ter dificuldades quando eles enfrentarem alguns adversários de alto nível em alguns momentos, até por conta de característica, mas não é o caso hoje. O New Orleans Pelicans não tem muito a oferecer contra eles, que conseguem defender muito bem e pontuar muito bem, mas sinceramente para um jogo de playoff, não sei se eu me sinto tão confortável para colocar um handicap negativo tão alto, mas sinceramente, se for para a gente investir no Phoenix Suns, tem que arriscar no handicap negativo alto. Por quê? Porque eu não sei o que esperar dessa equipe em relação à pontuação, não sei o que esperar da defesa do New Orleans Pelicans também em relação à pontuação, então a gente não tem nem a possibilidade de fazer alguma combinada. Então, no fim das contas, eu vou investir na equipe que joga como mandante, tá mais descansada, foi melhor durante a competição e tem jogadores mais de alto nível e preparados para um jogo como esse. Foi a equipe finalista da NBA na temporada anterior, que não demonstrou tanta resistência assim contra o Milwaukee Bucks, mas o New Orleans Pelicans é uma equipe completamente diferente, né? E que teve até certa dificuldade ali contra o LA Clippers sem o Paul George. Então, ou a gente vai de menos 7.5 ou não tem muito o que fazer nessa partida não, porque acho que todos os outros mercados são extremamente complicados para a gente trabalhar. Se a gente encontrar algo interessante ou diferente para vocês, a gente passa no nosso grupo VIP. Quero agradecer a audiência de vocês, como eu disse, o nosso canal perdeu a monetização, então se inscrevam, deixem o like, vai ajudar bastante a gente, a meta é de 150 likes, mas se quiserem ultrapassar isso, fiquem à vontade, vamos fazer de tudo para melhorar hoje, né, ontem um dia não tão positivo, mas faz parte, desde que a gente tome bastante cuidado nessas primeiras rodadas e que a gente a médio e longo prazo seja lucrativo. O processo é longo, mas ao mesmo tempo ele certamente será de muitos ganhos, beleza? Pelo menos assim eu espero. Conto com a audiência de vocês, com a contribuição e nos vemos lá no nosso grupo VIP para atualizações de escalações, notícias e correções nas nossas rotas, que inclusive a gente também fez ontem em relação ao nosso vídeo, beleza? Muito obrigado pela sua audiência e falou!